Revelado. Milionário assiste empregada ser humilhada por R$ 210 e sua reação transforma tudo. Ana respirava fundo enquanto arrumava as taças na mesa, ajustando cada uma para que brilhasse à luz dos holofotes. A festa estava a mil, as risadas ecoavam e os convidados pareciam flutuar em um mundo de glamour, longe da dura realidade que ela conhecia. Mas no fundo, seu coração pulsava forte, lembrando que aquele dia era especial. Lucas, seu filho, tinha passado no vestibular. Um pequeno milagre em meio aos desafios diários que enfrentava como empregada doméstica na mansão de Paulo. A humilhação começou sutilmente. Um convidado, um homem arrogante de terno caro, fez um comentário ácido sobre como Ana se movia pela sala, como se suas mãos ágeis e trabalhadoras fossem algo de que se envergonhar. Os risos vieram como facadas, cortando seu coração e sua dignidade. Ana sentiu a umidade nos olhos, mas respirou fundo e seguiu em frente. O sorriso no rosto não era apenas para os convidados, era para Lucas. Ele precisava saber que a mãe estava lutando por ele. Enquanto servia um grupo de convidados, ela escutou conversas que a fizeram sentir-se invisível. Palavras sobre dinheiro, status e como a vida era fácil para quem tinha uma conta cheia. E os pobres? Esses coitados não sabem o que é viver, ouviu uma mulher sussurrar. E a frase ecoou em sua mente: coitados. Coitados eram eles? Que nunca souberam a força de um sonho impossivelmente acalentado no peito. Paulo, o patrão, observava tudo de longe. Ele estava mais preocupado com números e reuniões do que com os sentimentos das pessoas ao seu redor. Mas, quando ouviu o riso escandaloso que seguiu a zombaria, seu estômago revirou. Aquilo não era um espetáculo, era um ultraje. O desconforto crescia em seu peito, como um peso que não poderia ignorar. A festa continuou, mas Paulo não aguentou mais ser um mero espectador. Ele se levantou, os olhos brilhando com uma indignação que ele pensou ter perdido. Dirigiu-se ao grupo risonho e, com firmeza, expôs a hipocrisia das risadas. É fácil fazer piada quando se é cercado de privilégios. Essa mulher, que vocês ridicularizam, mantém sua família, luta por um futuro melhor. Ela é mais digna do que muitos aqui. Os murmúrios mudaram. O riso travou na garganta de alguns, enquanto outros olhavam para Paulo com surpresa. Ana, paralisada, sentiu um misto de gratidão e incredulidade. Ele havia quebrado um ciclo de desrespeito que a seguia por anos. Era como se um novo sol tivesse nascido, iluminando as sombras que a cercavam. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ana e Paulo se olharam, e nesse instante, um novo entendimento brotou entre eles, um espaço onde amistosidade e respeito começavam a se firmar. O convite para um café da manhã na casa dela começou a ser costurado com a força dos novos caminhos que desejavam trilhar. Mas esse era apenas o primeiro passo. Então, o telefone de Ana tocou, quebrando a atmosfera renascente da festa. Ela atendeu e a voz do outro lado trouxe um choque. Uma revelação inesperada sobre seu passado, suas raízes, algo que ligava seu mundo ao de Paulo mais do que ela jamais imaginara. Mãe, precisamos conversar. É urgente. Ana sentiu seu coração disparar, como se a vida estivesse mudando mais uma vez. O que estaria à sua frente agora? Até onde ela iria para proteger seu filho e sua dignidade? Ana encostou-se na parede, sem saber como reagir à chamada inesperada. A voz do filho soava aflita, e isso a apavorava. Lucas, está tudo bem? O que aconteceu? A preocupação atravessou seu coração como um raio. Ela se afastou da sala, onde a festa ainda acontecia com risos falsos e conversas superficiais, e encontrou um canto tranquilo. Não agora, mãe. Preciso que você venha rápido. Tem algo que você precisa saber. A urgência nas palavras de Lucas era palpável.
Vou sair da faculdade, e não posso te dar mais detalhes pelo telefone. O coração de Ana disparou. A ideia de seu filho abandonando o sonho que tanto custou a conquistar era desesperadora. Ana hesitou por um momento, lembrando do olhar desaprovador de alguns momentos antes, das risadas que ressoavam como gritos de desespero em seu coração. Tudo o que ela sempre desejou foi dar a Lucas um futuro melhor. Eu estou indo, meu amor, ela respondeu, tentando manter a voz firme, mas os tremores atraíam enquanto deixava a mansão. O ar fresco a envolveu como um abraço acolhedor. Mas a paz fugidia foi logo substituída pela inquietação. O carro acelerava, mas a mente de Ana estava acelerada ainda mais. O que poderia ser tão sério a ponto de seu filho querer abrir mão do que ele sempre desejou? Chegando ao apartamento, Ana percebeu a expressão angustiada de Lucas ao abrir a porta. Ele ainda estava vestido com a camiseta da universidade, mas seus olhos denunciavam uma dor que ela não podia ignorar. Me conta, meu filho. O que está acontecendo? O tom de voz dela era de mãe preocupada, mas a imagem de Paulo, defendendo-a daquela forma, ainda ecoava em sua mente. Eu descobri algo sobre você, sobre a nossa família. Lucas hesitou, a voz falhando. E isso muda tudo. Eu vi um documento, um registro, que aponta que nós dois não somos apenas quem pensamos que somos. A confusão tomou conta de Ana. Ela buscou as palavras certas, mas a mente girava em um turbilhão de incertezas. Como assim? O que exatamente você viu? A tensão aumentava, e a sala parecia menor à medida que os segredos começaram a emergir. Eu vi um sobrenome que não era o seu, e que está ligado a uma herança e a um passado que não posso acreditar que você quis esconder. O silêncio se instalou entre eles, a gravidade da revelação pesando sobre os corações. O passado que ela lutou tanto para deixar para trás agora ameaçava desmoronar seus planos de futuro. Ana sentiu uma onda de emoções, medo, vergonha, e uma raiva silenciosa pelo que teria de enfrentar. Lucas, você não entende, eu fiz isso para proteger você. A voz dela tremeu, e a confusão se transformou em uma necessidade urgente de defender suas escolhas. Mas o que você está tentando esconder, mãe? Quem você realmente é? As palavras de Lucas eram cortantes, mas verdadeiras. A necessidade de honestidade agora se tornava primordial. Ana respirou fundo, a coragem se acumulando dentro dela. Era hora de compartilhar tudo. Mas, antes de a história vir à tona, um novo chamado interrompeu a conexão. O celular que ela deixara na mesa apitava insistentemente, e, ao olhar, um número que não reconhecia fez hesitar. O que mais viria à tona naquele momento? E se o passado tivesse mais segredos do que ela imaginava? Aqui estava a verdade, as revelações não paravam. Ela atendeu. Sim, alô. A voz do outro lado a fez sentir um frio na espinha. Ana, você precisa ouvir isso. É sobre seu pai. O mundo parecia girar quando o inesperado se desdobrava. O que mais ela descobriria que poderia mudar tudo? Ana sentiu o coração acelerar ao ouvir a voz do desconhecido. As palavras pareciam flutuar no ar, envolvendo-a em uma névoa de incertezas. Meu pai? A pergunta escapou de seus lábios com um fio de incredulidade. Após anos de silêncio e segredos, a menção do pai, que ela não via há tanto tempo, remexeu uma ferida que ela acreditava ter cicatrizado. Sim, Ana. Seu pai, ele precisa falar com você. Há coisas que você não sabe, segredos que podem mudar tudo. A voz estava séria, quase urgente. Um sobressalto percorreu seu corpo, como se alguém a houvesse empurrado para fora de sua zona de conforto. Mas quem é você? A desconfiança tomou conta dela, seu instinto de proteção se ativando. Não havia razão lógica para acreditar em um desconhecido. Meu nome é Roberto. Trago notícias que envolvem você e sua família. Sua vida não é o que você pensa. Ele fez uma pausa, como se pesasse suas palavras. E seu pai, ele está em perigo. Perigo? O que você quer dizer com isso? O questionamento inicial de Ana se transformou em desespero. Sua mente buscava respostas rápidas, mas cada uma que surgia parecia mais confusa que a anterior. Lucas, ainda ao seu lado, olhava ansiosamente para ela,
notando que a conversa não era comum. Eu não posso explicar tudo por telefone, e eles estão comprando tempo. Você precisa vir imediatamente ao endereço que vou te passar. É urgente. Confie em mim. A hesitação tomou conta de Ana, mas a voz de Lucas a alcançou, trazendo à tona a preocupação grotesca que ela tentava esconder. Mãe, o que está acontecendo? De quem é esse cara? Ela fechou os olhos, incapaz de responder. Uma parte dela queria se manter a salvo na familiaridade de seus problemas, enquanto outra parte gritava para saber a verdade. As duas vozes internas a atormentavam, e o dilema a paralisava. Eu vou te encontrar, decidiu, sua voz soando mais firme do que o que realmente sentia. E enquanto Roberto transmitia as instruções, ela percebeu que essa decisão não a levaria apenas a uma revelação sobre seu pai, era um passo ousado em direção a um abismo desconhecido. Assim que desligou, Ana virou-se para Lucas. Precisamos ir. Não posso deixar essa oportunidade passar. Ele balançou a cabeça, confuso e preocupado. Mãe, espera. E se for uma armadilha? Você não está entendendo. Lucas. A firmeza na voz dela surpreendeu até a própria Ana. Eu sei que isso é tudo muito louco, mas eu preciso descobrir a verdade. E sei que, no fundo, você também precisa. Ele abaixou a cabeça, sem saber o que dizer. Desde que a descoberta dos segredos da família começara, Lucas sentia que o chão sob seus pés desmoronava. Certo, estou com você. Vamos descobrir isso juntos. No caminho, cada semáforo que parava fazia o coração de Ana pulsar mais forte. Havia uma sensação de desespero a envolvia, um medo que poderia muito bem se transformar em esperança. Ela olhou para Lucas, que havia se apego a cada palavra dela, buscando segurança em momentos de instabilidade. Ao chegarem ao local indicado, um prédio velho e imponente no centro da cidade, o que deveria ser um mero encontro se tornava uma encruzilhada de seus destinos. Que segredos poderiam estar escondidos ali? Ana não fazia ideia do que estava por vir, mas a determinação de descobrir a verdade pulsava dentro dela. Assim que entraram no prédio, um eco de vozes familiares chegou até seus ouvidos. A respiração de Ana ficou presa na garganta. Não era apenas sobre seu pai, essa busca poderia custar tudo o que ela construiu. E, nesse instante, uma dúvida cruel assaltou sua mente. Será que as verdades que descobriria valeriam a pena? Ela hesitou na porta, com Lucas ao seu lado. A próxima revelação estava prestes a mudar suas vidas para sempre, mas a que preço? Então, uma porta se abriu, e uma figura conhecida surgiu. O impacto emocional foi imediato. Seria ele quem ela pensava que era? A figura que surgiu atrás da porta tinha um semblante que Ana conhecia bem, mas o tempo e as circunstâncias tornaram difícil reconhecer aquela face. Era como olhar para um espelho embaçado, onde as lembranças disputavam espaço com a realidade. Ele estava mais velho, mas o brilho nos olhos ainda era o mesmo. O coração de Ana pulsou, misturando alívio e dor, um caos de sentimentos que a deixava sem palavras. Você é meu pai? A incredulidade ainda dançava em sua voz, como se as palavras fossem um feitiço quebrado. Lucas ao seu lado mal conseguia acreditar, sua expressão oscilando entre surpresa e preocupação. O homem, que ela mal lembrava, hesitou, então assentiu lentamente. Ana, é tão bom te ver novamente. Ele estendeu a mão como se quisesse tocar o rosto dela, mas Ana recuou, uma onda de desconfiança envolvendo-a como um manto. Por que você foi embora? O que aconteceu? Você desapareceu sem deixar rastro. As palavras saíram como espinhos, e Ana não pôde evitar. O tempo e a dor acumulada nos seios da sua alma precisavam ser expostos. Eu não quis, não pude. Foi complicado. Na verdade, eu tenho muitas explicações, mas, antes de tudo, preciso que você acredite que estou aqui por um motivo. A voz dele estava trêmula, cheia de emoções reprimidas que pareciam querer explodir. Um motivo? E isso envolve o quê? Perigo? Segredos? A frustração escapava pelos poros de Ana. Ela olhou para Lucas, que tentava entender a situação de longe, sua expressão assumindo uma mistura de apoio e preocupação.
O que eu digo é verdade. Tive que me afastar porque há forças em movimento, algo que envolve nossa família e que ainda está muito presente. Ele respirou fundo, como se aquelas palavras fossem veneno. Você precisa saber que eu te amo e sempre amei. Amor não é suficiente, pai. Ana exclamou, a emoção transformando-se em gritos. Amor não traz de volta os anos perdidos. Amor não preenche o vazio que sua ausência deixou. As lágrimas brotavam, mas Ana se forçou a não deixar que descessem. Agora não era o momento da fraqueza. Roberto parecia sentir o peso das palavras, um homem despido de defesas. Eu sei, e me perdoe por tudo. Mas posso explicar e, quem sabe, até ajudar a proteger você e Lucas. Proteger? De quem? Lucas perguntou, assim como uma sombra envolvia Ana. Ele chegava um pouco mais perto, a proteção natural emanando dele. De pessoas que estão atrás de mim. E, consequentemente, atrás de vocês. Um sorriso tristonho surgiu nos lábios de Roberto. Não pela má vontade delas, mas porque muitos segredos que envolvem nossa família ainda não vieram à tona. E quanto mais cedo vocês souberem, melhor. O ar ficou pesado diante da revelação, e Ana sentiu sua mente girar. Como você pode estar aqui e ao mesmo tempo em perigo? Que tipo de segredos estão envolvidos? As perguntas se amontoavam, formando uma tempestade dentro de sua cabeça. Precisamos de um lugar seguro para conversar, um espaço onde possamos revelar a verdade sem medo. O que ainda vou contar envolve dinheiro, poder e pessoas que têm motivos para nos silenciar. Sua voz carregava o peso de experiências que ninguém deveria passar. Com o coração acelerado, Ana olhou para Lucas, que a observava, seus olhos transmitindo um apoio inabalável. E era ali, no meio daquela confusão emocional, que Ana percebeu que nem todas as verdades são fáceis de engolir. Mas a busca pela verdade por mesmo simples entendimento do passado era algo que não podia mais ser ignorado. Vamos. Precisamos nos sentar e esclarecer isso tudo, Ana disse, a firmeza reaparecendo em sua voz. Enquanto isso, um clima de tensão pairava no ar. As peças desse quebra-cabeça familiar estavam começando a se encaixar, mas uma nuvem escura de incerteza ainda pairava. E foi naquele momento, com um frio na barriga e um toque inesperado de coragem, que Ana soube que a busca pela verdade estava apenas começando. E, fora daquela sala, uma sombra se movia, alguém que estava prestes a transformar tudo novamente e que não hesitaria em fazer o que fosse preciso para garantir que os segredos permaneceriam enterrados. Ana conduziu Roberto e Lucas para a sala de estar, cada passo soando como um eco de insegurança. A antiga casa parecia cheia de lembranças, como se as paredes sussurrassem histórias não contadas. A luz da tarde filtrava pela janela, trazendo um pouco de conforto ao clima pesado que envolvia os três. Sentem-se, Ana pediu, gesticulando para um sofá surrado que ainda conservava a marca de muitos momentos felizes e tristes. Ela se acomodou em uma poltrona, enfrentando os dois homens à sua frente. O coração batia 1000 por hora, uma mistura de esperança e fragilidade a consumia. Roberto olhou profundamente nos olhos da filha, como se buscasse uma conexão que havia se perdido ao longo dos anos. Ana, eu sei que nada do que eu disser agora pode justificar minha ausência, mas a verdade é que eu nunca deixei de pensar em você, disse ele, a emoção transparecendo em cada palavra. Citando amor não vai mudar o fato de que você se foi, ela rebateu, mas a dureza de sua voz já não tinha a mesma força. Sim, eu sei. Mas, por favor, escute o que tenho a dizer, implorou ele, claramente angustiado. O que aconteceu foi mais complicado do que parece. Eu estava envolvido em algo que coloquei sua vida em risco. E ao perceber, preferi me afastar. Algo? Lucas interrompeu, seu tom era firme. Que tipo de algo, Roberto? Um contrato negócios que fogem do que você imagina. Minha vida era cheia de decisões ruins e inimigos. Pessoas que não hesitariam em machucar quem estivesse próximo a mim. E eu não podia colocar vocês nessa linha de fogo, respondeu Roberto, com um olhar sombrio. Ana se contorcia diante das palavras do pai, cada revelação a levava a relembrar momentos difíceis da infância,
brincar sozinha, os aniversários que não teve e as festas em que sua mãe sorriu apenas para esconder a tristeza. Então você decidiu nos deixar na incerteza? Ana sentiu as lágrimas voltarem, prontos para escapar a qualquer momento. Você se afastou e achou que isso era para nosso bem? Nem sequer pensou em trazer suas preocupações para nós? Eu estava tentando te proteger. Roberto se defendeu, a voz elevada por um misto de dor e frustração. E agora essa proteção me trouxe de volta, acredite ou não. As coisas mudaram, e agora é seguro, mas isso é uma armadilha. Você precisa entender que há pessoas que ainda querem me silenciar. Ana e Lucas trocaram olhares, um universo de emoções passando entre eles. Lucas sentia a tensão se acumular, sua mão ao lado de Ana era um ponto de ancoragem. E o que você pretende fazer agora? Ficar aqui e esperar que eles venham atrás de nós? Lucas questionou, o tom desafiador, mas moderado. Roberto parecia hesitar. Não, precisamos agir. O que quero é que vocês saibam a verdade sobre tudo e como os interesses que rondam a nossa família podem afetá-los. Ana puxou o ar, tentativa de centramento em meio à tempestade que se formava dentro dela. Se vamos fazer isso, então precisamos de um plano. Não quero ser pega de surpresa como naquelas noites em que você simplesmente desapareceu. A conversa ficava mais intensa, o peso da responsabilidade sobre seus ombros crescendo a cada instante. Mas Ana sabia que precisava da verdade, não importa quão dolorosa fosse. Você tem algum aliado, alguém que possa nos ajudar? Lucas perguntou. Sim. Mas pode ser arriscado. Vou precisar da confiança de vocês. E, acima de tudo, coragem, Roberto respondeu, sua expressão mista entre esperança e medo. O que você achou que teríamos sem a sua presença? Precisaremos de muito mais do que confiança, Ana murmurou, a preocupação evidente em seu olhar. Para a surpresa de todos, um barulho abrupto quebrou a tensão da sala. Um objeto pesado caiu do lado de fora, seguido por vozes altas e ameaçadoras. A boca de Ana secou, enquanto seu corpo se enrijeceu. Eles estão aqui, Roberto sussurrou, o pânico estampado em seu rosto já cansado. O que se desenrolaria em seguida estava longe de ser previsível, e Ana percebeu que o tempo para escolher os próximos passos passava mais rápido do que ela pensava. Com a ameaça à porta e segredos no ar, a batalha pela verdade começava. Mas o que aconteceria se aquele que tentava protegê-los realmente estivesse mais em perigo do que imaginavam? O barulho do lado de fora se intensificou, como um tambor de guerra. Ana sentiu um frio na barriga, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela olhou para Roberto, que parecia paralisado, e então para Lucas, que rapidamente se levantou, pronto para enfrentar o que quer que estivesse ali. O impulso dele era um reflexo de sua determinação, mas Ana não sabia se deveria seguir o mesmo caminho. Precisamos sair daqui, Lucas disse, o tom sério, lembrando-a de que a segurança era agora a prioridade. Ana balançou a cabeça, lutando contra as emoções que ameaçavam explodir. E se você estiver certo, pai? Perguntou Ana, uma ideia aterradora se formando. E se você for o que eles estão procurando? O olhar de Roberto cravou-se nela, fazendo seu coração acelerar mais uma vez. A tensão na sala era palpável, como se o ar estivesse agitado, esperando a próxima ação. Eu não sei se eles estão atrás de mim ou de vocês agora, disse Roberto, a voz tremendo. Ele olhou para as janelas, as sombras do lado de fora se moviam com pressa. Mas precisamos agir rápido. Se algo acontecer, eu quero que vocês se mantenham a salvo. As palavras dele estavam carregadas de desespero. Ana sentiu um nó apertado na garganta. Como podemos fazer isso se estamos trancados nessa sala? Precisamos de um plano. Vou ver o que está acontecendo lá fora, Lucas declarou, insistindo. Ele se aproximou da porta. Ana queria chamar por ele, queria puxá-lo pelo braço e implorar para que não fosse, mas o medo sufocava suas palavras. Em um gesto abrupto, Lucas girou a maçaneta, abrindo a porta com um rangido que cortou o silêncio tenso. Assim que a porta se abriu, a luz do corredor mal iluminou o rosto de Lucas, mas o que estava além dela ficava mais claro. Duas figuras ameaçadoras estavam à espreita,
com feições duras e um semblante que gritou perigo. Eles estavam ali, e a determinante do atrito fazia aumentar o pânico em seu peito. Pare! Gritou Lucas, e sua voz ecoou firmemente. Os homens se voltaram, surpresos, e Ana pôde sentir a tensão no ar, um silenciar momentâneo dos sons do ambiente. A cada segundo que passava, ela se perguntava o que aconteceria a seguir. Voltem para dentro! Roberto gritou, seu instinto de proteção voltando à tona. Mas Lucas se manteve firme, enraizado na determinação que sentia por aquela família. O que vocês querem? Perguntou Lucas, o coração acelerado, mas sua voz continuava firme. Os dois homens trocaram olhares significativos. Um deles, um mais alto, esboçou um sorriso malicioso, enquanto o outro, mais magro, começou a dar passos inclinando-se para a frente. Estamos apenas procurando por alguém, um certo Roberto, disse o homem alto, o tom insinuante. Parece que encontramos o que procurávamos. Ana olhou para seu pai, que agora estava em pé, ambos frente a frente com o perigo iminente. Uma onda de coragem desceu sobre ela. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm nada a fazer com a gente. A voz dela tremia, mas havia um fogo dentro que se recusava a apagar. Estamos aqui para resolver contas, o homem mais magro murmurou, sem se intimidar. Ana sentiu uma dor crescente nas entranhas, a vida que ela conhecia estava prestes a desmoronar. A ansiedade a envolvia como uma teia, mas havia uma determinação também. Ela se virou para Roberto. Pai, você precisa nos dizer a verdade e rápido. O que você fez? A pergunta final saiu de maneira quase desesperada, enquanto o barulho do lado de fora agora quase parecia incompreensível em meio à confusão de seus pensamentos. Roberto hesitou, as palavras parecendo se perder na torrente de emoção. Se eu contar, pode ser a última vez que vocês me verão. Ana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor, e enquanto a realidade pesava sobre eles, um novo barulho cortou o silêncio. Um carro parou abruptamente em frente à casa, os faróis iluminando as sombras na sala. E se eles não forem os únicos que estão atrás de nós? A pergunta pairou no ar, fazendo com que todos se virassem para a porta novamente. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. Ana sentiu o coração quase saltar do peito. O carro, com seus faróis ofuscantes, parecia um espectador silencioso da cena que se desenrolava. A pressão era insuportável. Aqueles homens, com seus rostos impiedosos, e agora a nova ameaça na forma de um veículo misterioso. Ela precisava de respostas. Pai! Gritou Ana, a voz se elevando em meio à turbulência de emoções. Diga logo o que aconteceu. Eles estão aqui por você, e precisamos entender por quê. Roberto fechou os olhos por um instante, como se estivesse se preparando para um salto. Ele sabia que não poderia mais se esquivar. Com uma respiração profunda, ele começou, a voz hesitante. Eu envolvi-me em problemas, mas pensei que tinha resolvido tudo. Eu não estava sozinho, eles eram muitas pessoas. Eu tentei protegê-los. Lucas estava agora entre o pai e os homens, inquieto. Protegê-los de quê, pai? Qual é a verdade? Nenhuma parte disso faz sentido. A sala se tornará um campo de batalha com as palavras como armas. Ana viu o homem alto sorrir para a confusão que ele mesmo ajudava a criar. Ah, a inocência de vocês. Roberto, acho que você não percebeu que as coisas não são tão simples. Naquele momento, Ana sentiu que sua vida estava em uma curva, um ponto sem volta. Não, você não vai fazer isso. Vocês não podem simplesmente jogar com nossas vidas. A raiva que fervia em seu peito ajudou a dissipar parte do medo. Mas os homens não pareciam intimidar-se. O homem magro avançou um passo. Nós só vamos resolver isso aqui e agora. Vocês têm algo que pertence a nós. E não vamos sair sem ele. Simbolizando uma linha escondida entre eles e a saída, a tensão no ar era espessa como a fumaça de um incêndio. O medo pareceu tomar forma. O coração de Ana martelava em sua caixa torácica, enquanto a opressão do momento a fazia sentir que não havia ar suficiente. O barulho da porta de trás se abrindo trouxe todos a atenção. Uma figura emergiu das sombras, e Ana franziu a testa.
Era uma mulher com traços firmes, que vestia um casaco escuro e parecia decidida. Ela olhou diretamente para os homens, em um tom firme, falou: "O que está acontecendo aqui?" "Você não devia se meter, senhora", retrucou o homem alto, mas ele tinha uma hesitação na voz. A mulher não se intimidou. Ana sentiu uma faísca de esperança brilhar. Quem é ela? Por que parece que conhece esses homens? Pensou. Roberto estava em choque, seus olhos saltaram de uma pessoa para outra, não sabendo se deveria se sentir aliviado ou mais assustado. Diana! Você não deveria estar aqui. Estou aqui para proteger o que é nosso, disse a mulher, com uma força que parecia ecoar na sala. Ana olhou para Lucas, ambos percebendo o que mais havia por trás de tudo isso. O rosto de Roberto estava pálido, e as sombras do passado começavam a se revelar lentamente, como uma sombra emergindo da escuridão. A verdade não pode ficar escondida para sempre, pai, Ana sussurrou, enquanto a tensão pulava a flor da pele. Era como se estivesse prestes a explodir. A mulher conhecida como Diana deu um passo à frente, e os homens reagiram, colocando-se em guardas, prontos para o confronto. O conflito estava prestes a estourar, e no centro disso tudo, Ana lamentou a necessidade daquela verdade que todos lutavam para manter em segredo. Então nos diga, Roberto, murmurou Diana, você vai escolher o que fazer com isso, ou vamos forçar a nossa mão? Ana percebeu que a inevitabilidade daquele confronto estava formando uma tempestade no ar. As peças estavam se movendo, e ela se viu confrontando não apenas os homens, mas seu próprio pai, qualquer que fosse a verdade que ele escondia. E então, um outro barulho agudo cortou o ar, como um grito distante de alguém em perigo, quase ensurdecedor. O que mais está acontecendo? A última coisa que poderia mudar tudo. Ana quase não conseguia respirar. O grito distante reverberava em sua mente, um eco de urgente desespero que parecia vir de muito longe, mas que agora se tornava palpável, cercando a sala como um manto pesado. Ela virou-se para Roberto, buscando respostas em seus olhos, enquanto o clima de tensão se intensificava. Pai, alguém está precisando de ajuda! Exclamou ela, a adrenalina fazendo sua voz soar firme. Roberto parecia perdido, ainda processando a chegada de Diana e as ameaças dos homens. O homem alto, percebendo a mudança na dinâmica, apertou os maxilares, sua expressão revelando a impaciência que fervia sob a superfície. Você precisa entender, Ana, começou Roberto, mas sua voz falhou. Algo na maneira como ele olhava para Diana era revelador. Ela não era uma simples aliada, mas uma parte do quebra-cabeça que estava apenas começando a se desenrolar. Precisamos ir, agora! Gritou Lucas, puxando Ana pelo braço. Mas suas pernas pareciam pesadas, como se o chão quisesse prendê-los ali, em meio à confusão. A mulher em pé à frente deles projetava uma energia que desafiava a gravidade do medo. Diana não move da vista de Roberto, como se ele fosse o único que importasse. Fale, Roberto. Você não pode mais fugir. O que está acontecendo? O que você escondeu de nós? O tom dela não era de acusação, mas de preocupação genuína, o que alimentou os sentimentos conflitantes dentro de Ana. O homem magro, percebendo que a situação rapidamente escapava do controle, lançou um olhar ameaçador a Diana. Acho que suas palavras não vão mudar o nosso plano, senhora. Se não der conta de manter isso sob controle, vamos fazer você se calar. Ana sentiu um frio na espinha. O clima dentro da sala mudava, e a incerteza corrosiva estava prestes a ter seu preço. O barulho externo se intensificou, com sons de pneus gritando e motores acelerando. Era como se algo grande estivesse se aproximando. Precisamos sair. Agora! Implorou ela. Mas Lucas parecia hesitante, dividido entre o desejo de ficar e entender a verdade e a necessidade de proteção. Roberto levou uma respiração profunda, como se estivesse prestes a mergulhar em águas profundas. Eu me envolvi em algo muito maior do que imagino que vocês possam entender. Diana é quem tem as respostas. Mas é perigoso. Uma onda de pânico percorreu o corpo de Ana. Perigoso? O que você quer dizer com isso, pai? A raiva estava de volta, explodindo como uma tempestade.
Cada palavra cortava como facas afiadas, e aquela falta de claridade era insuportável. Foi então que o grito voltou, mais próximo desta vez, acompanhada de vozes. Ajuda! Socorro! As palavras pareceram uma flecha certeira em direção ao coração de Ana. Era inegável. Alguém estava em apuros. É um chamado. Precisamos ajudar! Exclamou ela, os olhos brilhando com determinação. Essa certeza era um farol em meio a um mar de desespero. Diana olhou para Ana, uma conexão se formando entre elas. Ambas percebiam que a verdade não era apenas um fardo, mas algo que poderia trouxe consequências imprevistas e, quem sabe, até um novo começo. Vocês têm que ir, e rápido. Eu fico aqui para distraí-los, ofereceu Diana, sua expressão resoluta. O peso da decisão estava nas mãos de Ana e Lucas agora. Ana sentia o sol queimando em seu peito, a coragem pulsando. Não! Vamos juntos! Se houver uma chance de salvar quem quer que seja, precisamos fazer isso como família. Os homens começaram a se mover, a tensão tornou-se palpável, e uma escolha crucial formava-se diante deles. Naquele momento, o destino da família poderia mudar irrevogavelmente. E antes que Ana pudesse processar tudo, a porta se abriu com um estrondo e uma nova figura entrou, um homem com um olhar carregado de segredos e intenções obscuras. O que ele sabe? Será que é o que tanto tememos? Ana ficou paralisada. O homem que acabará de entrar na sala não era apenas uma figura desconhecida, seu olhar carregava o peso de segredos que poderiam mudar tudo. Ele se destacava na escuridão, como um farol em meio à tempestade. Ana prendeu a respiração, esperando que ele dissesse algo que pudesse iluminar aquela situação sombria. Você não deveria estar aqui, disse o homem diretamente para Roberto, sua voz ressoando com um tom de desdém. Todo esse drama é exatamente o que queríamos evitar. Quem é você? Ana perguntou, sentindo a necessidade de tomar as rédeas da situação. Se houvesse uma chance de salvar alguém lá fora, precisava saber com quem estava lidando. Calma, Ana. Ele se chama Fernando. Roberto tentou intervir, mas a raiva e a confusão estavam sobrecarregando suas palavras. O homem alto parecia absorver a tensão, como se estivesse se alimentando dela, e isso deixava Ana ainda mais agitada. E o que você sabe sobre o que está acontecendo? Lucas perguntou, fraco mas decidido, quebrando o silêncio que se formou enquanto todos os olhares se fixavam em Fernando. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Eu sei mais do que vocês imaginam. Roberto, você deveria ter pensado 2 vezes antes de se envolver. Agora, esse alvoroço pode custar muito caro. Ana sentiu um arrepio correr pela espinha. A palavra custo parecia flutuar no ar, carregada de ameaças implícitas. Sobre o que você está falando? Ela se aproximou, determinada a não deixar que o medo a dominasse. Fernando deu um passo à frente, como se estivesse prestes a revelar um grande segredo. Existem forças em jogo que vocês não compreendem. A verdade é mais obscura do que pode parecer, e o que quer que estejam pensando em fazer pode ser fatal. As vozes do lado de fora se tornaram mais fortes, e os gritos ecoavam pela sala, como um chamado inescapável. Ana voltou-se novamente para Lucas, que pareciam mais confuso do que nunca. Precisamos nos decidir. Se você não quiser ir, vou sozinha. Ela não podia deixar que o medo paralisasse sua disposição em ajudar quem quer que estivesse em perigo. Se você for, eu vou, Lucas respondeu, sua voz firme, apesar da apreensão. Não podemos deixar nada para trás. Diana, porém, interveio, colocando-se à frente do grupo. Não, vocês não entendem. Essa luta não é de vocês. Vocês não têm ideia do que virá se saírem. Eu arcarei com esta parte, fiquem comigo. Não, não podemos abandoná-la. Ana protestou, mas seu coração estava apertado. Apesar de seu impulso protetor, a urgência de alguém que poderia estar em perigo lá fora consumia. Fernando observava tudo com um sorriso perturbador. Está vendo? O instinto de família é poderoso, mas também é uma fraqueza. Ana lançou um olhar desafiador para ele. Se o que você quer é nos deixar com medo, não conseguirá.
Temos que enfrentar isso juntos, ou nunca sairemos disso. O homem se calou por um momento, e por um breve instante, a tensão pareceu se desvanecer. Mas, nas sombras, a sensação de que algo terrível estava para acontecer continuava a se arrastar, como um monstro à espreita. Então, de repente, o grito cortante veio de novo, mais próximo. Ajuda! Socorro! Ana se virou, seu coração disparado. Era um momento decisivo. A escolha não era apenas sobre eles, mas sobre a possibilidade de salvar uma vida. Vamos! Ana gritou. Seja o que for, não podemos esperar mais. E assim, enquanto a porta se fechava atrás deles, o que estava à frente parecia mais obscuro e perigoso do que qualquer um poderia imaginar. O homem com um olhar misterioso seguia, e Ana sabia que aquela caçada por respostas apenas começava. O que mais eles descobrirão no caminho? O desespero tornou-se um combustível incessante quando Ana, Lucas e Roberto avançaram pela porta, determinados e assustados. O corredor parecia mais longo do que o habitual, como um túnel que os conduzia para um destino incerto. O grito por ajuda vibrava em seus ouvidos, um eco angustiante que desafiava qualquer medo que pudessem sentir. Precisamos chegar até lá! Ana gritou, puxando Lucas. Eles corriam, os pés batendo no chão enquanto a adrenalina criava um ritmo frenético. O cheiro do ambiente era opressivo, uma mistura de mofos antigos e a tensão do momento. Cada passo fazia o coração de Ana bater mais rápido. Ela estava prestes a enfrentar o desconhecido, ciente de que o passado, que sempre tentou enterrar, podia lhe apresentar surpresas indesejadas. Ao chegar a uma porta ao final do corredor, Ana hesitou por um momento. O que pode estar atrás disso? Ela perguntou, nervosa. Lucas puxou a maçaneta, e a porta se abriu com um rangido insistente, revelando um pequeno escritório bagunçado, com papéis espalhados e uma mesa repleta de itens desencontrados. Ao fundo, uma janela estava entreaberta, permitindo que um vento frio entrasse, trazendo consigo o gosto da liberdade perdida. Mas antes que pudessem explorar, um barulho chamou sua atenção. Um grito. Por aqui! Uma jovem surgiu no fundo da sala, os olhos arregalados, visivelmente apavorada. Ana sentiu um aperto no coração, reconhecendo o olhar de alguém à beira de um abismo. Você está bem? O que aconteceu? Ana perguntou. Eles estão vindo. A jovem ofegava, as palavras saindo em um sopro. O Fernando avisa que eles querem o que não pertence a você. Precisamos sair, rápido. Quem são eles? Lucas perguntou enquanto sua mente tentava processar tudo. A jovem hesitou, mas havia algo de urgente na sua expressão que tornava as palavras necessárias. Não sei exatamente, mas eles queriam um arquivo, algo que liga vocês à situação do seu pai. Ana olhou para Roberto, que estava petrificado com a revelação. O que você ainda não contou? Ela exigiu, a frustração queimando em suas veias. Eu pensei que a situação já estivesse resolvida. Que a queda nas atividades nos mantivesse fora de suas garras, Roberto respondeu, seu tom evidenciando a culpa acumulada. Nunca imaginei que eles ainda estivessem atrás de mim. Eu não queria colocar vocês em risco. Risco? Já estamos em risco. Ana vociferou, mas antes que outras palavras pudessem sair, o som de passos se aproximando cortou o ar. Vamos! Lucas gritou, puxando Ana mais uma vez em direção à janela. Eles conseguiram abrir a janela, e a brisa fria os saudou como um convite. Enquanto olhavam para baixo, a altura parecia assustadora, mas a urgência de sair daquela sala movia-os. Ana, podemos pular. Eu vou primeiro, Lucas afirmou, a determinação em seu olhar. Ele se virou para a jovem. Você vai com a gente? Sim. Eu não quero ficar aqui. Ela respondeu, sabendo que o tempo estava se esgotando. Lucas desceu rapidamente, seguido por Ana e Roberto. Quando chegou sua vez, Roberto hesitou. Não, você vai primeiro. Você é a prioridade aqui. Ana gritou, vamos juntos. Estamos todos juntos. Mas, enquanto mais uma vez a palavra juntos saía de seus lábios, uma sombra passou pela mente.
O que estava realmente acontecendo? Assim que os três aterraram pesadamente no chão, os gritos ecoaram novamente. Socorro! Ajuda! O chamado era mais forte agora, vindo de um lugar não muito distante. Sem perder tempo, Ana conduziu o grupo em direção à origem das vozes. Quando chegaram a uma esquina, o que encontraram foi um cenário de caos. Um grupo de homens, armados e ameaçadores, cercava alguém no meio da rua. O coração de Ana parou. Não! Não é possível! Ela reconheceu a figura desprotegida entre eles era Diana, tentando se proteger. Diana! Ana gritou, correndo sem pensar. O impulso a levava para frente, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Roberto a puxou de volta. É perigoso! Deixe-me! Ela precisa de ajuda! Ana gritou, mas as palavras foram interrompidas pelo grito que ecoou outra vez. Fiquem juntos! Lucas exclamou, tomando a dianteira ao lado de Ana e Roberto, determinado a não deixar a família ou as alianças, que no fundo se tornaram mais verdadeiras, escaparem. A adrenalina pulsava, e enquanto se mantinham em formação, a tensão crescia. Ana podia sentir seu corpo inteiro ativado, como um arco prestes a disparar. Precisamos distraí-los. Ela sugeriu. Deixe comigo. Farei o que for preciso para tirá-la de lá, Lucas reafirmou, sem hesitar. Antes que Ana pudesse protestar, ele saiu de repente, se movendo como uma sombra em direção ao grupo ameaçador. Ana gritou para parar, mas a determinação do irmão a surpreendeu. Ele se aproximou e começou a chamar a atenção dos homens, fazendo barulho e movimentando os braços. Ei! Seu bando de covardes! O que estão fazendo com ela? Os olhares se voltaram então para Lucas, e Ana teve uma fração de segundo de esperança. Vamos, vamos! Ela empurrou Roberto em direção a Diana, que estava cercada, ainda tentando se defender. Soltem ela! Roberto gritou, fazendo sua presença ser conhecida. Ana sentiu o impacto da situação. Agora! Ela ordenou. Diana, percebendo que havia uma brecha, estendeu a mão e começou a se mover. Ana não hesitou em segui-la. O plano havia funcionado temporariamente, mas para quanto tempo? Vamos, rápido! Ana gritou enquanto todos se moviam, cada um impulsionado pela urgência de não perder mais uma pessoa querida. O campo de batalha fluía rapidamente, e a adrenalina fazia o tempo parecer distorcido. Eles conseguiram alcançar um local seguro, longe dos olhares ameaçadores. Mas navegação no desconhecido também trazia suas próprias consequências. Estamos seguros aqui, por enquanto, Lucas declarou, sua voz soando baixa. Mas o que vem agora? Diana questionou, sua expressão ainda assustada. Roberto olhava para todos, o peso da responsabilidade estava claro em seus olhos. É hora de finalmente contar tudo. Não podemos fugir da verdade. Isso pode nos proteger ou nos destruir. Ana respirou fundo, sua determinação crescendo. Não vamos deixar que o medo nos domine. Precisamos saber o que está acontecendo. E naquela noite cheia de conflitos, revelações e uma busca pela verdade, Ana percebeu que a coragem talvez não fosse ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente mesmo quando o futuro era incerto, e o que mais a aguardava na busca pela verdade não era apenas um passado sombrio, mas também um novo caminho. Enquanto se preparavam para sair de vez para o desconhecido, a sombra real, considerando o que poderia vir a seguir, pairava na próxima curva, uma busca por justiça que poderia transformar não somente seus destinos, mas toda a dinâmica familiar que ao longo dos anos tinha se advindo. A noite ainda era jovem, mas Ana já sabia uma coisa: ela não tinha mais medo de descobrir a verdade. A história estava apenas começando. E com isso, era hora de agir. A busca pela justiça e a verdade estava prestes a ser uma jornada de coragem, e Ana se permitiu acreditar que, juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. Agora era o momento de se levantar e lutar.